Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um podcast no canal, o TechCast ou TechNerdcast, não sei, o PistolaCast. Vocês pediram muito e cá estou de volta com o podcast mais pedido do canal. Muito obrigado, galera, a todos que deram feedback no primeiro podcast. Eu espero que os podcasts sejam mais frequentes e me desculpem por falar a palavra podcast tantas vezes. Bom, vamos lá, neste dia maravilhoso eu vou conversar com vocês sobre o futuro dos smartphones. Não tão longe, não daqui a muitos anos, mas ano que vem. O que será tendência no ano que vem, no ano de 2018? O que teremos de tendência nos smartphones do ano de 2018? Vamos conversar hoje sobre isso. Sabe o que você é? O Moto G. Moto E, Galaxy S2, S3, S10. Mas nunca será Apple. Samsung pode inventar qualquer um. Como vocês sabem, meus caros, os smartphones estão evoluindo de uma maneira não tão mais assustadora como no passado. Antigamente nós tínhamos cada vez mais processadores poderosos, cada vez menos nanômetros na litografia e cada vez mais novidades de APIs incríveis. E agora nós temos um mercado até que bem estagnado, com smartphones potentes, com câmeras duplas ou triplas, câmeras frontais duplas, processadores cada vez mais rápidos e insistindo em 10 nanômetros, o que é bom, porque senão a gente esgota nossas possibilidades de descer cada vez mais os nanômetros e não respeitar a lei de Moore, mas nós estamos chegando no ápice do smartphone futurista. Nós vimos esse ano o Galaxy S8 e ele é uma grande visão do que teremos para várias fabricantes ano que vem. Nós teremos uma invasão de displays infinitos no mercado, como eu tinha dito lá em 2016, numa live aí com o meu amigo Luna do canal Lunatech. Um abraço pro Luna. Mas enfim, eu comentei numa live e algumas pessoas até deram uma zoada nesse comentário e eu rebati forte dizendo que vocês não sabiam sobre a indústria, e como eu tenho alguns amigos na indústria de smartphones por ter trabalhado tanto tempo lá, eu contei pra vocês o que eu conto aqui agora de novo no podcast. As telas infinitas são realmente o futuro dos smartphones daqui pra frente. Inclusive, a Qualcomm já prepara o 450, o Snapdragon 450, o Snapdragon 636 e outros processadores que estão prontos para receber formatos nativos de tela 18:9 ou 18,8:9 ou 18,5:9 que seja, mas sim, as empresas já estão se preparando para que as telas infinitas não dominem somente os tops de linha, mas dominem os intermediários e daqui mais ou menos uns 2-3 anos dominem todos os segmentos de smartphones. Da mesma forma que as telas 16:9 ou Full HD dominaram o mercado de intermediários e de smartphones de entrada, as telas infinitas lentamente vão dominar o mercado daqui pra frente. O que é uma coisa muito interessante, porque todos teremos acesso a telas gigantes com uma proporção legal, sem bordas e com resoluções cada vez maiores. É engraçado que a galera não entende o quanto a produção em massa de uma tendência ou de um item ajuda na sua proliferação. Quanto mais empresas criam telas e quanto mais fabricantes constroem telas e quanto mais empresas apostam em telas desse tipo, as empresas que fabricam essas telas precisam atender as demandas de mercado, e aí elas fabricam cada vez mais displays infinitos e o custo de produção fica cada vez mais barato. Quando você produz uma coisa em larga escala e tem muitas pessoas produzindo ao mesmo tempo, as empresas se chocam, as pesquisas se chocam, os conceitos se chocam e a gente troca, a gente tem um market share ali de informações valiosas, os trades de patentes e de marcas, e aí todas as empresas se beneficiam muito disso. Foi quando surgiu o display AMOLED que as empresas começaram a apostar nessa tecnologia, muitas outras empresas se interessaram por desenvolver AMOLED, e hoje até a LG, que é campeã ali nos seus clássicos displays IPS LCD, também busca produzir displays AMOLEDs e produz bons displays AMOLEDs, mas não os usa em seus smartphones. Enfim, as grandes empresas que fabricam displays hoje em dia são a Samsung com seus displays Super AMOLEDs patenteados, a LG com os IPS, com os Quantum IPS e com os IPS Plus, e a Sharp, que fabrica bastante displays também. É claro que existem outras empresas como a JDI e algumas outras empresas muito famosas, mas lá na Ásia, que fabricam displays, e todas elas estão na corrida pela hegemonia dos displays de smartphones.
Um outro ponto muito interessante a ser comentado é o fato de que os processadores intermediários estão cada vez mais se comportando como processadores tops de linha. Meus caros, nós teremos um futuro onde as pessoas que não têm tanta grana para comprar um smartphone vão conseguir acessar boas APIs, tirar boas fotos, ter um desempenho bem satisfatório e não sofrer com aqueles travamentos clássicos do passado, onde os smartphones de entrada pareciam mais carroças ambulantes do que telefones espertos, os espertofones. E agora a Qualcomm mesmo está introduzindo o Snapdragon 450 no mercado, que nada mais é do que o Snapdragon 625 downgradeado, da mesma forma como a Qualcomm criou o Snapdragon 660, que é aquele top de linha lá, o Snapdragon 821, também downgradeado e adaptado para smartphones de mais baixo custo. Então é uma estratégia clara e não é só a Qualcomm que faz isso. A Intel é uma empresa que já transformou muitos Core i5 do passado em Core i3 e muitos Core i3 em Pentiums, né, em processadores, sei lá, menos potentes, para continuar vendendo o mesmo produto e não deixar que ele saia do mercado. Os custos de produção em massa de certos produtos são tão grandes e algumas empresas produzem tantas unidades de um certo processador que a gente precisa fazer alguma coisa com eles, correto? Então, aí eles mudam de nome, repaginam, cortam alguns features e vendem como se fosse algo completamente novo e revolucionário. Mas a gente sabe que não é. O lado bom disso é que a pessoa que não tem muito dinheiro para comprar um smartphone vai poder comprar um smartphone de até R$1.000 mais ou menos com tecnologias presentes no Snapdragon 625. Então as pessoas que comprarem smartphones com o 450, quando ele for oficialmente usado em smartphones, vão ter mais ou menos todas as APIs e mais ou menos a mesma potência ali de um Zenfone 3, de um Moto Z Play, de um smartphone com 625, mas vai ter pago pelo menos uns R$1.000, R$1.100. Dá pra imaginar o Moto G6 mais básico tendo o mesmo desempenho do Moto G5S Plus desse ano? Pois é, isso tá muito perto de acontecer e ele vai fotografar da mesma forma, terá suporte a duas câmeras, a câmera dupla de 12 megapixels e terá suporte às APIs novas, então teremos uma nova gama de super smartphones de entrada. Pois é, nós estamos rompendo os limites clássicos das antigas, categorias de smartphones que tínhamos antigamente e num passado não muito distante era muito legal porque a gente chamava os smartphones de entrada, intermediário e topo de linha. E hoje em dia, meu camarada, as coisas estão completamente loucas. A gente pode chamar essa categoria de categoria híbrida, mas nós temos os smartphones feature phones, os smartphones de entrada, os smartphones de entrada premium, os smartphones intermediários de entrada, os intermediários avançados, os ultra intermediários, os intermediários premium, nós temos os tops de linha light, como o Snapdragon 660, confusão danada. Nós temos aí os tops de linha do ano passado, com o Snapdragon 821 e daqui a pouco o 835, e nós temos os autênticos flagship, os tops de linha mesmo. E alguns smartphones como o Galaxy Note 8 e iPhone X vão para um nível acima dos tops de linha, os ultra tops de linha, que já beiram a faixa de 5 a 6 mil reais e trazem features muito sensacionais que já passam do que a gente costuma ver no S8, no S8 Plus ou no próprio iPhone 8, no LG V30, enfim. Nós teremos cada vez mais categorias malucas para atiçar esse seu dedinho capitalismo para peraí. Nós teremos cada vez mais Nós teremos cada vez mais sessões de compra para Nós teremos cada vez mais categorias deliciosas para você aquecer o seu dedinho do capitalismo e gastar todas as moedinhas da sua carteira digital. Pois bem, pensando nisso, não só de teleprocessamento vivem os smartphones, e teremos uma nova era de GPUs também. A Qualcomm vem preparando GPUs preparadas para o Vulkan 2 e a Apple também já correu atrás produzindo a sua primeira GPU no iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, que é uma GPU própria que é mais potente que o Nintendo Switch. Você imaginou um smartphone mais potente que o Nintendo Switch, que é um console de mesa, mais ou menos de mesa, mais ou menos portátil? É insano pensar que os smartphones vão poder rodar Doom, vão poder rodar Zelda, vão poder rodar Mario, e logo logo vão poder rodar jogos AAA numa boa. É claro que isso não vai acontecer em tão pouco tempo, porque a litografia e a dinâmica dos processadores é bem diferente, mas logo logo teremos jogos AAA sim nos smartphones, daqui provavelmente uns 5 anos. E enquanto isso não acontece, nós teremos títulos cada
cada vez mais beneficiados do ARKit da Apple e do ARKit da Google, né, do Google Daydream e por aí vai, e nós teremos cada vez mais jogos que vão explorar a realidade virtual e trazer outros campos de batalha, como Warhammer 1000 Free Blade, 4000 Blades lá maluco, que já usa esse lance de realidade aumentada no caso do iPhone 8, do iPhone 8 Plus e do iPhone X, onde você pode jogar com um robozinho na sua mesa e ele realmente se torna um robô em 3D plenamente customizável e mexível e que ocupa um espaço físico na sua mesa, o que é muito impressionante. E esses games ajudarão muitas pessoas que têm dificuldades motoras, ajudarão crianças com problemas mentais, ajudarão engenheiros, artistas, visionários e pessoas comuns que querem simplesmente colocar uma cadeira em suas casas, mas não sabem o tamanho da cadeira e terão um iPhone para medir, ou até mesmo um smartphone com Android. Alguma pessoa que tem um iPhone 7 ou 6S já pode desfrutar do incrível ARKit da Apple, e a Apple realmente está de parabéns pelas inovações no seu kit de realidade aumentada. É realmente impressionante e deve ajudar muitas pessoas. A gente pode pensar um futuro distante onde um médico vai estar operando você em alguma hora e vai estar com o seu celular apontado para o seu corpo, vendo instruções em 3D em tempo real para como te cortar, como te costurar, como te operar, enfim, para reduzir ainda mais as chances de você morrer numa mesa de cirurgia. Ou quem sabe um arquiteto vai entrar na sua casa e vai te mostrar o seu apartamento dos sonhos todo planejado pelo smartphone dele. Incrível, não é? Pois bem, eu não vejo a hora disso acontecer. E no quesito design, nós temos smartphones cada vez mais voltados para o vidro, meus caros. O vidro é um elemento bastante bonito, mas bastante frágil. E a própria empresa Gorilla, que fabrica o Gorilla Glass, sabe que ela tem que evoluir muito a sua tecnologia, porque os riscos ainda são muito presentes e o Gorilla Glass não evita que o smartphone quebre. E a Motorola, que tem a tecnologia patenteada do Shatter Shield, não usa essa tecnologia em smartphones de vidro e sim de metal, sabendo que o metal ajuda a diminuir os impactos e ajuda a não quebrar o smartphone. Mas será que teremos alguma tecnologia no futuro que torne o vidro mais resistente? Nós já temos smartphones de cerâmica, como os smartphones da Xiaomi e o Essential Phone, que tem laterais de titânio, mas isso é só por enquanto um suspiro. As pessoas ainda não se preocupam tanto assim com a durabilidade dos seus smartphones e não deram muita bola para o LG G6, que tem certificação militar contra riscos e contra poeira, contra névoa, contra temperaturas altas e baixas, e lama e detritos, mas as pessoas ou não deram muita bola, ou a LG foi meio cabaça e não aprendeu muito bem as aulas de marketing, não deixou isso muito claro pra galera. Enfim, isso não importa. O que importa é que num futuro muito distante teremos sim smartphones com materiais mais bonitos e mais resistentes, e eu espero que a indústria caminhe para um momento onde ela consiga casar essas duas features e não vá por um único caminho, porque se as coisas continuarem do jeito que estão, nós teremos smartphones de vidro cada vez mais bonitos, perolados, matizados, trigonometrados, mas teremos smartphones bizarramente frágeis. E é claro que não podemos nos esquecer do lance das bordas curvas e das telas curvas. Antigamente a LG tentou com o LG Flex e o LG G Flex 2 o lance das telas curvas, mas não deu muito certo. E aí a Samsung mostrou como se faz e lançou a tela Edge, as telas curvadas, que hoje em dia tem um ângulo menor e são mais úteis. As telas curvas do S8, do Note 8, têm um ângulo menor do que a tentativa meio radical na era S6 e sim, funcionou muito bem. As telas curvas dão uma beleza impressionante, uma sensação de profundidade mais impressionante ainda, e sim, elas têm a sua utilidade, elas têm o lance dos truques que você pode deslizar, a tela Edge, e muitos smartphones serão beneficiados com as telas duplas. E as empresas que não têm essa tecnologia de bordas vão usar o vidro 2.5D, como no caso do Zenfone 4, como no caso do Moto X4, como no caso de muitos smartphones que já se beneficiam desse vidro semicurvo, só com as bordinhas curvas, que já dá uma grande sacada de beleza e ajuda o display a ficar um pouco mais infinito, entre aspas, mas que tem um grande problema. A Gorilla Glass não desenvolveu uma tecnologia tão avançada assim para o vidro 2.5D, que é o vidro que eles usam para proteger as telas curvas, e sim, as telas curvas são mais frágeis e riscam bem mais fácil do que as telas comuns, as telas flat, mas tudo em nome da beleza, não é? Hoje em dia temos câmeras extremamente avançadas, indo de um OnePlus 5 super barato com
comparado a um Galaxy S8 Plus, ou até o iPhone X, ou até o Essential Phone, ou até o LG V30, ou até o Pixel XL2, nós já temos câmeras incríveis nos nossos smartphones que realmente fabricam fotos muito sensacionais. E olha, às vezes bem melhor do que as nossas point and shoot, as nossas mirrorless. Já temos câmeras de smartphones que fazem muito melhor o trabalho do que aquelas antigas point and shoots que a gente comprava e pagava caro por isso. Então, o smartphone já se tornou a câmera principal de 99,9% das pessoas, e sim, a tendência é que até fotógrafos profissionais substituam completamente as câmeras pelos smartphones num futuro até que distante. As câmeras profissionais ainda têm um espaço muito importante e os smartphones não têm espaço físico para comportar os sensores incríveis de câmeras aí caríssimas que fotografam aquelas fotos maravilhosas que vocês veem no Google por aí. Mas nós precisamos entender que o mundo evolui de uma forma mais mobile. E sim, muitos fotógrafos hoje já usam somente o smartphone. Existem pessoas que se intitulam fotógrafos mobile. Eu mesmo sou um cara que fotografa pra caramba e eu sei que os meus seguidores, os meus amigos tecnerds, fotografam muito. Inclusive muitos dos meus fãs têm um grupo próprio de fotografia. Então um abraço pra galera do Tech Fotos que me segue lá e que gosta bastante de fotografar com o seu smartphone. Um grande abraço pra vocês, tecnerds premiums. Mas logo logo as câmeras serão essenciais na vida das pessoas. As imagens, as fotos, essas coisas são muito essenciais na vida de todo mundo hoje em dia. E quando eu tava no evento da ASUS, a própria ASUS, na campanha do We Love Photo, focou bastante no lance das fotos, e o Marcel até que contou uma coisa interessante lá na apresentação. Ele disse que a pesquisa que fizeram mostra que realmente a maioria das pessoas usam imagens para se comunicar. As pessoas não tweetam tanto mais, as pessoas não postam tão mais vídeos para se comunicar, as pessoas não fazem tantos stories, mas as pessoas também não postam tanto nas suas redes sociais, nos seus murais, não escrevem tantas publicações. As pessoas postam mais fotos. A foto é a linguagem universal dos sentimentos, realmente é uma linguagem única que qualquer pessoa, de um bebê até um idoso, consegue compreender. De qualquer etnia, falando qualquer língua, você compreende uma foto em qualquer lugar do planeta, a não ser que você more numa vila de aborígenes, o que eu acho um pouco difícil. Mas enfim, as fotos são realmente mágicas e mudam o nosso redor, moldam a nossa existência e a gente mostra a nossa visão de mundo, a nossa visão de universo pela lente do nosso smartphone. E sim, cada vez mais as empresas apostam em sensores com menos megapixels, mas com mais abertura f-stop, com f1.8, f1.7, f1.6, nós teremos cada vez mais câmeras com mais abertura de luz, com mais depth of field, com mais campo de visão para que o fundo fique mais desfocado, outras câmeras duplas ou triplas num futuro distante para ajudar a fotos mais incríveis, e o meu sonho, senhores, é realmente um smartphone com 3 câmeras, uma câmera wide angle com um ângulo bem aberto e que filme em 60 fps ou em 4K 60 fps, uma câmera principal que seja brutal e que tenha qualidade de sobra, e uma câmera zoom que ajude na hora do retrato, imitando uma cinquentinha da Canon. Olha, seria incrível. O que você acha? E as câmeras frontais também vêm evoluindo bastante e as pessoas não deixaram de postar selfies. As pessoas continuam buscando câmeras frontais que entrem bastante luz e buscam câmeras frontais que tenham bastante definição e que façam fotos muito bonitas em qualquer condição de luz. As empresas estão apostando bastante no famoso flash frontal, várias empresas já se renderam a ele e eu acho que isso é um grande foco daqui pra frente. E a ASUS tomou a dianteira e lançou o primeiro smartphone com câmera dupla frontal com uma qualidade muito legal, o Zenfone 4 Selfie Pro, e você vai conferir review dele em breve aqui no TechNerd. Sobre o último ponto, que é sempre o calcanhar de Aquiles de todo smartphone, eu fico na dúvida. As baterias vêm crescendo exponencialmente, mas existe um grande limiar. Existe um preço a ser pago pelo tamanho da sua bateria. Geralmente, os smartphones com mais bateria são aqueles smartphones mais trombolhos, aqueles smartphones mais bulky, mais grossos, eu diria. O Zenfone 3.1 é uma boa exceção, Redmi Note 4X, alguns smartphones com bastante bateria são boas exceções, o Mi Max 2 é bem grande, mas não é exceção, porque ele parece uma telha, mas smartphones como o Zenfone 3.1 são realmente um ponto a ser pensado. Como a ASUS conseguiu colocar tanta bateria naquele smartphone? E como aquele smartphone consegue gastar
gastar tanta bateria, tendo uma bateria tão grande e tendo um processador tão econômico? Perguntas que eu me faço para os donos de Zenfone 3.1. Alô Asus, vê se conserta isso logo. Mas o lance é que eu sei que o sonho de muitos de vocês é ter uma bateria gigantesca num corpo pequeno. Imagina um smartphone fininho como o OnePlus 5, como o iPhone, com uma bateria dos sonhos, com uma bateria de 5.000, 6.000, 7.000 mAh. Esse é o sonho de todo mundo, não é? Só que a Samsung tentou fazer uma coisa parecida e criou o Note 7. E vocês viram no que deu, não é? O lance é que nós estamos lutando contra a física, meus caros. Não adianta enfiar uma bateria gigante num espaço pequeno, sendo que sim, a gente vai causar uma explosão. Isso é física, a Samsung aprendeu da pior forma e baterias são uma bomba, relógio de elétrons e de lítio, pronta para explodir se for forçada. Não forcem baterias, não furem baterias, não taquem baterias no chão, e é por isso que as baterias deixaram de ser removíveis, para que elas se tornassem cada vez mais finas e cada vez mais seguras. Houveram muitos incidentes na China com baterias explodindo, e geralmente muitas dessas baterias eram baterias removíveis de Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S3, enfim, muitos Galaxies explodiram na China uns anos atrás, o que era preocupante. E aí, as empresas decidiram que não era mais hora de mostrar a bateria, que não era mais hora de você comprar uma bateria externa e substituir, que era hora dos processadores se tornarem mais eficientes, o caminho que a Apple sempre tentou seguir. E olha, até que vem dando certo. A Qualcomm vem aprendendo bastante com o Snapdragon 625, agora com 630, com 430 também, e até que o 835 consegue economizar uma razoável quantidade de bateria. E sim, empresas como a MediaTek comem poeira quando falamos de economia de bateria e de autonomia dos seus aparelhos. Então, há um longo caminho pela frente, um longo caminho que a própria Samsung já acertou bastante com os Exynos recentes, os Exynos que equipam aí os smartphones de entrada, intermediários, como o J7 Neo que eu tô testando nesse momento, são muito econômicos, e os Exynos presentes lá nos tops de linha, no S8, S8 Plus e Note 8, são realmente muito potentes e surpreendentemente econômicos. Ponto pra Sami. Mas ainda sofremos do dilema de passar um dia inteiro fora da bateria sem nenhuma preocupação. Se você quer uma bateria muito grande, você precisa ainda optar por um intermediário como um Zenfone 3.1 ou como um Mi Max 2, um Redmi Note 4X, sei lá, um Zenfone 4 Max, mas você não pode ter um desempenho muito bom, você geralmente não leva uma tela nada boa, você geralmente não leva câmeras muito boas e precisa se limitar a um intermediário. Uma troca que não soa muito justa, mas é necessária nos dias de hoje. Ainda, eu disse ainda. Será que um dia teremos uma bateria infinita? Será que um dia teremos um smartphone que carrega com energia solar? Será que um dia teremos postos de carregamento por indução em todos os lugares do mundo para que o seu smartphone se carregue pelo ar? Muitos sonhos, muitas dicas. Deixe aí nos comentários todos os sonhos que vocês têm sobre smartphones e o seu smartphone perfeito. Qual você acha que é o seu smartphone perfeito? O que ele precisava ter para ser o smartphone dos seus sonhos? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado bastante desse papo entre nós. Espero que você tenha gostado da nossa visão de mundo e da nossa visão de futuro aí sobre os smartphones. E se você não conhecia o canal TecNerd, meu caro, seja bem-vindo a esse mundão louco de tecnologia que é o canal TecNerd. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like para compartilhar esse vídeo com seus amigos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, por que não? E ouça esse podcast também em forma de áudio. Eu vou deixar o link na descrição para você ouvir ele no SoundCloud ou baixar para você para ouvir no carro. Bem legal, não é? Bom, meu nome é Rudi Caro, esse é o canal TecNerd e até a próxima, senhoras e senhores.